repreender duramente, seja o teu dinheiro contigo para a perdição. Então Simão é repreendido duramente pelo apóstolo Pedro, que o alerta quanto ao risco desse comportamento, desse pensamento, dessa forma de conclusão a que ele chegou em relação ao Espírito Santo, mostrando que aquilo não era um truque, aquilo não visava lucro, não visava aproveitamento pessoal, mas aquela era uma manifestação autêntica do único e verdadeiro Deus, como confirmação à pregação que estava sendo ministrada, ao evangelho que estava sendo compartilhado. Então ele deixa muito claro que isso não é fruto de, não pode estar vinculado a esse tipo de negociata, a esse tipo de barganha, certo? E aí quando ele é repreendido, isso fica como sinal para todos os demais que também querem se aproximar da igreja para se aproveitar dela, que também querem obter alguma forma de aproveitamento, de aproximação para a autopromoção, de aproximação para manter esses irmãos e essas irmãs cativos deste suposto líder, desse encantador, desse mágico, desse filósofo, desse pensador, desse místico. Então isso é um alerta que é mandado de forma exemplar através de Simão para todos esses que tentarão se aproximar da igreja para usurpar dela, para se aproveitar dela. Tá? Então Simão é tido pela patrística como o primeiro gnóstico. E aí a gente vai partir já para a análise dessas heresias, desses movimentos heréticos que combateram com a igreja ao longo dos primeiros séculos e que até hoje continuam combatendo a igreja de Cristo Jesus, a igreja ortodoxa, a igreja que é conforme as Sagradas Escrituras. Então Simão é tido como os pais da igreja como o primeiro gnóstico. É o primeiro gnóstico, e podemos entender assim mesmo, aquele primeiro gnóstico que se aproxima da igreja, aquele primeiro gnóstico que interage com a igreja, aquele primeiro gnóstico que quer incutir dentro da igreja as suas falsas doutrinas, as suas distorções, as suas perversões da verdade. Tá? Então temos aí chamado Simão, né, o mágico, que foi repreendido por Pedro, e isso é um exemplo para todos os demais que querem se aproveitar da igreja de alguma maneira e querem utilizar do poder de Deus como meio de lucro, como meio de aproveitamento pessoal, tá certo? Como engrandecimento pessoal. Então a gente tem que observar sempre aqueles que querem não a glória de Cristo, não a pregação do autêntico evangelho, mas sim o enriquecimento, mas sim o aproveitamento pessoal, a autopromoção. A gente tem que observar sempre, porque há sempre, infelizmente, esses tais que são falsos pastores, que são falsos apóstolos, que são falsos cristãos e que tentam se infiltrar dentro da igreja, tá certo? E com isso se autopromover e obter algum meio de lucro e propagar veneno dentro da igreja, doutrinas heréticas, doutrinas distorcidas. Constantemente nós temos visto este movimento de pessoas que tentam propagar doutrinas distorcidas dentro da igreja e tem que ser alvo da nossa apologética, da defesa da fé verdadeira, defesa da doutrina conforme a ortodoxia bíblica. Tá? Na página 27 já, assim podemos considerar que Simão o Mágico foi o primeiro herege da igreja, abrindo o caminho para o surgimento de outras heresias e movimentos heterodoxos. Então ele fica como caso exemplar. A intenção dele era completamente equivocada. A sua ação foi extremamente irreverente, tá? Ao pensar que poderia negociar com o apóstolo Pedro e obter aquele poder por meio de dinheiro. E com isso dominar aquele poder e utilizar como meio próprio, de aproveitamento próprio, e não para a glória de Cristo ou para o benefício da igreja. E Pedro repreende duramente, tá certo? E ele fica então como caso exemplar, e a partir de então a igreja tem que ter seus olhos bem abertos para essas manifestações de pessoas que se aproximam dela como meio de lucro e que querem usurpar dela, querem se aproveitar dela para seu próprio engrandecimento pessoal, propagando dentro dela doutrinas heréticas, tá certo? Chamados heresiarcas. Então partimos agora para a análise sobre essa primeira manifestação herética denominada gnosticismo. Então temos 2.1, o gnosticismo, página 27. Abra aí sua apostila, a página 27, para falarmos acerca do gnosticismo.
Vou inclusive colocar na tela aqui, a tela que nos ajuda em relação a essas informações. Temos aí então o gnosticismo. Primeiramente vou ler aqui a apostila, depois eu vou ler o auxílio da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Russell Norman Champlin, tá? Página 27 diz: segundo o dicionário da língua portuguesa, Michaelis, a palavra tem origem no termo grego gnósticos. A raiz do termo é gnosis, que significa conhecedor, sábio. No período denominado de patrístico, este termo foi aplicado como um falso saber e era utilizado de forma pejorativa. Irineu de Leão, um dos grandes apologistas, em seu trabalho contra as heresias, apresenta este termo na expressão grega pseudônimo gnosis, falsamente chamada gnose, tá? O distinto teólogo se baseia no texto do apóstolo dos gentios, escrito na metade do primeiro século para o seu filho Timóteo. Ele nos apresenta aqui o texto que diz: Timóteo, guarde o que foi confiado a você e evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. Graça seja com você. 1 de Timóteo 6, 20 ao 21. E é interessante olhar isso aqui porque hoje mesmo nós vemos homens que estão dedicados a lutar pela verdade do Evangelho, combatendo essas manifestações e muitas das vezes utilizando até de alguns termos, né, e algumas, vamos dizer assim, criando, né, alguns termos que são bastante interessantes. Então, alguns utilizam até de alguns desenhos animados famosos, tirando dali esse exemplo, né? Então, alguns falam de visão além do alcance. Eu já vi César Cavalcante usar isso aí. E tem também um outro irmão, não vou lembrar agora o nome dele, mas é Influenciando Gerações, o canal. E ele fala dessa visão além do alcance. E quando ele fala acerca disso, eu penso nessa situação que está sendo relatada por Paulo aqui. Muitas pessoas pensam ter uma visão além do alcance. Pensam ver além daquilo que o texto entrega, além daquilo que o texto revela. E é interessante lembrar-se sempre de Deuteronômio, quando nos diz: as coisas reveladas são para vós, vossos filhos, as coisas ocultas são para Deus. Então nós temos que falar onde a Bíblia fala, temos que calar onde a Bíblia se cala. A Bíblia se cala em relação a algumas coisas, em relação a alguns fatos, em relação a alguns saberes que não são para nós. Você vê em Apocalipse, por exemplo, João diz que ouviu uma voz de trovão, e quando ele foi escrever aquilo que ele ouviu, nessa voz, nesse barulho, desse trovão, Deus brada dizendo: não escrevas tal. Então temos ali um conteúdo que foi compartilhado com João. Então haveria alguma utilização para ele, mas não era para ser transmitido para a posteridade. Então Deus ocultou isso, que seria só posteriormente revelado. Então temos situações em que Deus oculta de fato algumas informações, algumas situações. E não adianta você pegar atalho, não adianta você ir por livros apócrifos, você ir por cabala esotérica, você agregar conhecimento judaico da Torá oral, tá? Não adianta você tentar pegar esses atalhos, esses subterfúgios. Você não deve entregar à igreja aquilo que não é saudável, aquilo que não é doutrinariamente seguro, tá? Aquilo que não está dentro da ortodoxia bíblica, dos limites da revelação da Sagrada Escritura. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Em relação a essas conversações vãs, não dê bola para isso, não se deixe levar por isso. Isso destrói as pessoas, perverte as pessoas, levam ela por caminhos de destruição. Então isso era muito observado na época de Paulo e isso é muito observado hoje. Você tem hoje, dentro do neopentecostalismo, muitos proponentes que misturam Bíblia Sagrada com conteúdos que eles tiram de diversos lugares. Ou manifesta essa visão além do alcance, onde eles não se limitam àquilo que a Sagrada Escritura revela, mas inventam coisas e atribuem isso à Bíblia, ou então atribuem isso a uma revelação especial, ou uma nova unção, ou uma estratégia especial. Então, quando olhamos esse tipo de manifestação, nós vemos nisso um grande risco de queda, um grande risco de desvio, de destruição da fé autêntica.
E é exatamente em relação a isso que Paulo estava alertando a Timóteo, para que ele não vá além da Escritura Sagrada, ele fique dentro daquilo que é seguro, ele não dê ouvidos a esse tipo de conversações, porque quando você se deixa levar por isso, isso vai te envolvendo e vai te contaminando, e daqui a pouco você não é mais fiel na proclamação da verdade, você prega e mistura sua pregação com conteúdos heréticos, com conteúdos extra-bíblicos, entrega isso como se fosse bíblico e contamina a igreja com ideias distorcidas, ideias que alimentam a igreja com algo contaminado, com algo venenoso, constrói nela uma expectativa, uma visão de Deus distorcida, o que faz com que a sua comunhão seja destruída e muitas pessoas, infelizmente, naufraguem na fé e até se desviem e percam sua salvação por causa de ideias distorcidas em relação a Deus, como por exemplo você vê hoje certa teologia do domínio, teologias distorcidas, como por exemplo teologia da prosperidade, ou certas teologias que alimentam a ideia de que a pessoa pode determinar coisas, ou que ela é um semideus e com isso ela pode ordenar aos anjos, ordenar alguma bênção, alguma coisa assim. E quando elas são alimentadas por essas ideias, elas se iludem com isso, tentam fazer isso, isso não se concretiza, elas lançam um pensamento, uma visão de decepção sobre Deus, decepção sobre a Bíblia, decepção sobre a igreja, porque não foi lhe entregue aquilo que foi prometido, mas aquilo que foi prometido não foi sob a autoridade das Sagradas Escrituras, mas sim por meio da invenção desse líder. A pessoa se iludiu com isso, gerou uma expectativa falsa, não foi atendida, se decepciona e cai da sua fé e abandona a sua fé. E com isso você tem pessoas que vão à destruição devido a esse engano. Então isso tem que ser sempre combatido e a verdade precisa ser sempre defendida, tá certo? Como Timóteo falou, como Paulo falou para Timóteo, seu filho na fé. Embora alguns indiquem o surgimento do movimento gnóstico a partir de Simão o Mágico, a origem do gnosticismo é um tanto incerta. E aí é aqui que eu quero entrar com esse conteúdo, tá certo? Da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Russell Norman Champlin. Vamos dar uma lida aqui e ver o que ele nos acrescenta em relação a isso. Eu vou ler aqui na página 919, tá? Página 919 da Enciclopédia, volume 2, que nos diz o seguinte: os pais da igreja primitiva chamavam o gnosticismo de sabedoria grega, entre aspas aqui, e Harnack a chamava de helenização aguda do cristianismo. Há certa verdade em ambas essas designações, mas ambas são incompletas. O gnosticismo combinava elementos da filosofia grega, tá? Das religiões pagãs misteriosas, do gnosticismo e do cristianismo. Então você tem esse sincretismo, né? O gnosticismo faz um pouco do que a maçonaria faz em relação às religiões. Ela também é sincrética, tá? Ela também tenta fundir essas religiões, e conforme a pessoa vai ascendendo em graus, vai passando para graus superiores, vai obtendo outros conhecimentos que não são revelados aos graus iniciantes e que vão inserindo ele cada vez mais no mundo, distanciando-se de sua fé inicial. Mas a sua fé inicial não é rejeitada. O que a maçonaria rejeita é o ateísmo. Ela rejeita essa falta de religiosidade. Então não interessa de que religião você é, você tem que ser religioso. Você adentra então a maçonaria, vai ascendendo em graus, vai recebendo outras revelações, outras informações e vai se distanciando da sua fé inicial. Não que ele exija que você a abandone, mas ela vai se tornando irrelevante. Você vai adentrando os mistérios da maçonaria e vai cada vez mais imergindo naquilo. E aí a maçonaria, mesmo que afirme não ser uma religião, ela está repleta de elementos religiosos, com cerimônias específicas, iniciação, pactos, tá? Pactos de silêncio em relação àquilo que é revelado ali. Então você tem esse trabalho que a maçonaria faz na atualidade. Podemos assemelhar de certa forma ao que o gnosticismo também fez na sua época.
adotando essa postura sincrética, fundindo estas diferentes revelações, né? Trazendo conteúdo do misticismo oriental e também fundindo isso com filosofia grega. Então você tem na sua forma alguns elementos que são de origem do misticismo oriental, até hindu, iraniano, babilônico, tá? Astrologia babilônica, tá certo? Os conhecimentos dentro do hinduísmo em relação a reencarnações, esse tipo de transmigração para outras esferas, tá? Essa ideia dualista dentro das religiões que estão presentes ali no Irã, tá certo? Na Pérsia da antiguidade, né? Então isso circula ali por aquelas cidades gregas, que tem também o conteúdo dos filósofos que está sendo produzido, e tudo isso é incorporado. E posteriormente você vai ter também uma fusão com o judaísmo, surgindo a cabala esotérica, que bebe muito nesses mistérios do gnosticismo, bem como o cristianismo. O cristianismo, nesse embate, nessa tentativa de infiltração, muitos acabam aderindo a este movimento, essa corrente mística, sincrética, produzindo então essa gama extraordinária de livros apócrifos e pseudepígrafos. Então você tem um tal de Evangelho de Filipe, por exemplo. Se você consultar, você vê ali, né, base gnóstica completa, tá? Então você vê ali manual de gnosticismo. Evangelho de Tomé, tá? Aquelas supostas frases de Cristo, onde você vê colocarem na boca de Cristo afirmações místicas gnósticas. O que é isso? Uma tentativa de penetração na igreja. Alguém olha, né, um incauto, Evangelho segundo Tomé. Oh, que legal, só tinha 4, agora achei mais um. Evangelho segundo Tomé. Quando vai ler afirmações místico-gnósticas na boca do próprio Cristo. E aí a pessoa vai, nossa, Jesus disse isso mesmo? Então você pega uma pessoa incauta, uma pessoa que não tem tanta informação, tem contato com isso, se encanta com isso, absorve esse conhecimento e vai agora ser um propagador. E aí você tem hoje diversas pessoas tendo esse potencial de propagação dinamizado pela internet. Então você der um passeio na internet e você encontra vários desses que saíram da ortodoxia, beberam nessas fontes contaminantes, se embebedaram com isso, estão, né, completamente imersos nessa loucura e vão propagando e defendendo isso com unhas e dentes. Então você vê todo tipo de cristão místico por aí apresentando esse tipo de conteúdo que é extra bíblico, que não tem fundamentação bíblica. Então, dando sequência aqui, dando continuidade, o gnosticismo combinava elementos da filosofia grega, das religiões pagãs misteriosas, do judaísmo e do cristianismo. Mas sob algumas formas o gnosticismo já existia no mundo pré-cristão. Por isso que eu falei, Simão Mago deve ter sido sim uma ponte do gnosticismo pré-cristão pagão, agora interagindo com o cristianismo, tentando adentrar o cristianismo, que foi isso que ele fez. Ele tentou comprar de Pedro o dom do Espírito Santo. Aí Pedro o repreende, mas certamente ele fica ali rondando, tentando se infiltrar de alguma maneira, tentando ludibriar, tá certo? Inclusive aquele episódio de alguns filhos de judeus que supostamente expulsavam demônios, eles vão tentar expulsar agora demônios em nome do Jesus a quem Paulo prega. Então veja, essa tentativa de se apossar, tá certo, desse Jesus a quem Paulo prega, né? Eles não têm contato direto com Jesus, não se converteram, não aceitaram Jesus como Salvador, mas tentam utilizar seu nome como uma forma de amuleto, como uma forma de técnica, tá? Então eles julgam que o nome Jesus, o nome do Senhor Jesus Cristo, poderia ser utilizado como alguma frase mágica, alguma frase, alguma palavra-chave para um processo ritualístico. Então eles diziam, em nome do Jesus a quem Paulo prega. Só que o demônio se volta contra eles e diz, eu conheço quem é Paulo e quem é Jesus, mas vocês quem são? Então, sem qualquer autoridade para isso, tentaram se aproveitar disso, mas foram derrotados ali por aquela manifestação demoníaca que incorporada certamente, né, numa pessoa, avança contra eles e causa grandes danos. Então você vê esse exemplo, né, dessa tentativa de uso
do nome do Senhor Jesus Cristo como se fosse algum tipo de frase mágica, né? Algum tipo de amuleto, de palavra mágica.